Bem, continuando aqui nossa revisão de cinemática, vamos fazer mais uma questão ainda envolvendo conceitos básicos de velocidade, aceleração, né, espaço percorrido. O que que diz aqui essa outra questão? Ele fala o seguinte: se partindo do repouso e do marco zero de uma rodovia retilínea, um veículo chega ao marco de menos 200 metros em 10 segundos. Calcule a sua aceleração média, né? Então, ele quer saber basicamente aqui qual é a sua aceleração. E aí você tem que buscar aí na sua biblioteca de fórmulas, tem que ter, se você não tem essa biblioteca de fórmula, né, comece a fazer, né? Comece a decorar essas fórmulas, porque no vestibular geralmente eles não dão. Alguns vestibulares até dão as formulazinhas, como o da Unifesp e tal, eles dão um formulário lá de fórmulas. A maioria não dá, o Enem não dá, a USP, né, a Unesp, não dão esse formulário não, tá? Então, a aceleração, como é que a gente calcula mesmo? A aceleração é ΔV, que é a variação da velocidade, pela variação do tempo, né? Então, busca aí na tua biblioteca de fórmulas. Essa é a fórmula mais básica da aceleração. Tem outras fórmulas que têm aceleração, né, na força resultante de Newton, né, nas equações do MOVE, também tem algumas equações com aceleração, então não é a única fórmula aqui. Mas por que que eu coloquei essa? Porque eu já sei que essa aqui é um probleminha mais simples de se resolver, né? O que eu vou fazer aqui é tentar representar o que o problema está falando para a gente, né? Então, deixa eu colocar aqui uma reta, né? Porque ele fala aqui que uma rodovia retilínea, e aqui no caso, esse espaço aqui está em metros, não está em quilômetro, porque aqui ele fala, né, metros aqui no caso. Eu sei que toda rodovia, que todo espaço ele tem uma origem, né, uma origem que a gente fala aonde a gente começa a contar isso. Então, aqui é o marco zero, ou seja, a gente começa a contar a partir dali. E ele fala que o veículo, ele chegou aqui no quilômetro, ele chegou na posição menos 200. Então vamos colocar aqui menos 200, né? Ou seja, para cá a favor é positivo, né? Contra aqui no caso vai ser negativo. Então aqui no caso é menos 200 metros, tá? Só que o problema ele fala que ele partiu do repouso. Ele partiu do repouso e do marco zero, isso quer dizer o quê? O que que é partir do repouso e do marco zero? Significa que ele saiu daqui, né, a posição dele é no zero, e partir do repouso significa que a sua velocidade inicial é zero, ou seja, ele estava parado, né? Então, essas duas informações você tem que aí pegar do texto. Então, partindo do repouso e marco zero significa isso. Saiu do zero e estava parado inicialmente, tá? E ele falou que chegou aqui, né? Ele chegou nessa posição aqui, ele, né, se desenvolveu até aqui. E aqui ele fala pra gente que isso demorou, aqui no caso, 10 segundos, tá? Então, 10 segundos é o tempo que ele demorou para fazer essa brincadeira aqui, tá? E aí, para a gente descobrir a aceleração, o que que eu preciso saber? Bom, a aceleração, a gente sabe que é ΔV por quem? ΔV por ΔT, né? O que que é ΔV mesmo? É velocidade final menos quem? Velocidade inicial dividido por quem? Por tempo final menos tempo inicial. Como aqui ele não me deu tempo inicial nem tempo final, ele já me deu o tempo total, eu coloco então ΔT, tá? O que que eu sei aqui do problema, né? O que que a gente sabe aqui do problema, na verdade? A gente sabe a velocidade inicial, que é zero. A gente sabe o tempo que demorou, que foi quanto? 10 segundos. O que eu não sei é quem? É a velocidade final, né? Essa velocidade final aqui, a gente não sabe, né? Quanto que ela foi. Mas tem como descobrir essa velocidade final? Tem. Você lembra daquela outra formulazinha de velocidade? Velocidade não é ΔS por ΔT, né? E lembrando mais uma vez, o que que é ΔS? ΔS é posição final menos quem? Posição inicial. E aqui, no caso, dividido pelo tempo, né? Então, qual que é a posição final? Ele partiu aqui do zero, né? E foi até o menos 200. Então, aqui no caso, a posição final dele é menos 200 metros, menos aqui da formulazinha. Qual que é a posição inicial dele? A posição inicial dele é zero. Quanto tempo demorou essa brincadeira? Demorou, aqui no caso, 10 segundos. Portanto, qual que é a velocidade dele, né? Vai ficar menos 200, né? Porque menos 200 menos zero dá menos 200. Dividido por quanto? Dividido por 10. Aqui no caso vai dar menos quanto? Menos 200 dividido por 10 vai dar menos 20 metros por segundo, né? Então, essa aqui é a velocidade dele ao chegar naquela posição. Agora eu sei qual que é a velocidade dele, né? Velocidade final. Então, agora eu posso colocar aqui, ó, menos 20, né? Que é a velocidade dele final, menos qual a velocidade dele inicial, o problema falou que é zero. Quanto tempo demorou a brincadeira? É o mesmo tempo, né? Ou seja, 10 segundos. Portanto, aqui no caso, a aceleração vai ficar como, né? Vai ficar menos 20
dividido por quanto? Menos 20 dividido por 10. Isso dá quanto? Isso vai dar menos 2, né? Deixa eu até colocar aqui para deixar com mais espaço. Então, isso vai dar quanto, né? Isso vai dar menos 2. O quê? Não está em metro e não está em segundo, então a minha resposta já fica, no caso, metro por segundo elevado ao quadrado, né? Então, essa aqui, no caso, é a aceleração desse objeto aí, que dá aqui, no caso, a alternativa D de dado, tá? Professor, pode ter aceleração negativa? Pode, não tem problema nenhum não, tá? Então, pode ser negativo, quer dizer que ele está freando, né? Ele está desacelerando, no caso. É isso.